Caros amigos e amigas, este é seu canal War. Envie este vídeo para todos os seus contatos. Esta palavra deve alcançar muitas vidas, por isso você está aqui. Não deixe de dar o like ao final do vídeo. Refletir sobre a palavra de Deus vai muito além do simples ler, porque o próprio Jesus nos diz que a sua palavra é espírito e vida. Pense nisto. Este é o poder criador. Tudo vem a ser por meio da palavra do Senhor. Não podemos negligenciar esta mensagem do Altíssimo. O que significam os dons? Os dons espirituais são habilidades ou capacitações sobrenaturais concedidas por Deus através do Espírito Santo a indivíduos cristãos com o propósito específico de edificar a igreja, fortalecer a comunidade de fé e avançar o reino de Deus. Esses dons são mencionados em passagens bíblicas como 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4, e incluem, por exemplo, sabedoria, conhecimento, fé, cura, profecia, ensino, discernimento de espíritos, línguas e serviço. Eles são distribuídos soberanamente pelo Espírito Santo, conforme a vontade de Deus, e não dependem das capacidades naturais ou do esforço humano para serem manifestados. Seu propósito é sempre voltado para o bem comum da igreja e para a glória de Deus, sendo ferramentas espirituais que capacitam os crentes a cumprir sua missão no corpo de Cristo. Por exemplo, alguém com o dom de ensino pode explicar as Escrituras de maneira clara e inspirada, enquanto alguém com o dom de misericórdia pode demonstrar compaixão sobrenatural em situações de necessidade. E os talentos, por outro lado, referem-se a habilidades ou aptidões naturais que uma pessoa possui, muitas vezes inatas ou desenvolvidas por meio de prática, educação ou treinamento. Esses talentos podem incluir habilidades como tocar um instrumento musical, pintar, praticar esportes, escrever, liderar equipes ou resolver problemas complexos. Embora esses dons possam ter uma base genética ou ser aprimorados pelo esforço humano, eles também são vistos, na perspectiva cristã, como presentes de Deus, já que Ele é o Criador de todas as coisas, incluindo as capacidades humanas. Diferentemente dos dons espirituais, os talentos não são exclusivamente voltados para a igreja ou para propósitos espirituais, mas podem ser usados em diversas áreas da vida, como no trabalho, nas artes ou no lazer. Quando um cristão utiliza seus talentos para glorificar a Deus, como um músico que compõe hinos ou um atleta que testemunha sua fé, esses talentos se alinham ao propósito divino, mas seu uso não é restrito ao contexto eclesial. A principal distinção entre dons divinos e talentos está na origem e no propósito primário. Os dons espirituais têm uma origem sobrenatural, são concedidos pelo Espírito Santo e têm um propósito diretamente ligado ao serviço espiritual e à edificação da igreja. Já os talentos têm uma origem mais ligada à criação natural de Deus e podem ser usados em contextos seculares ou espirituais. No entanto, ambos podem se complementar. Um talento musical pode ser potencializado pelo dom espiritual de adoração, por exemplo, permitindo que a pessoa ministre de forma mais poderosa. Um cristão pode usar tanto seus dons espirituais quanto seus talentos para cumprir o chamado de Deus, mas os dons espirituais têm uma conexão mais direta com a missão espiritual da igreja. É possível aplicar na prática estes ensinos na vida cristã. É importante que o seguidor de Cristo reconheça tanto seus dons espirituais quanto seus talentos, buscando usá-los de maneira intencional para honrar a Deus. Por exemplo, uma pessoa com talento para ensinar pode desenvolver essa habilidade em contextos seculares, como em uma sala de aula, mas se também receber o dom espiritual de ensino, poderá usá-lo para ministrar a palavra de Deus com autoridade e impacto espiritual. Assim, tanto os dons quanto os talentos, quando oferecidos a Deus, tornam-se instrumentos para a expansão do seu reino. Essa distinção e integração entre dons e talentos
ajudam os cristãos a compreenderem como Deus os capacita de maneira única, seja por meio de intervenções sobrenaturais do Espírito Santo, seja por meio das habilidades naturais que ele criou, para que vivam uma vida que glorifique a Deus em todas as áreas. Na Bíblia, dons espirituais são geralmente descritos como capacitações especiais concedidas pelo Espírito Santo aos crentes para o serviço na igreja e a proclamação do reino de Deus. Eles são mencionados em passagens como em 1 Coríntios 12, versículos 4 e 11, Romanos 12, versículos 6 e 8, e Efésios 4, versículos 11 e 12. Exemplos incluem dons de ensino, profecia, cura, administração e serviço. Esses dons são dados com propósitos espirituais, visando a edificação da comunidade cristã e a expansão do Evangelho. Talentos, por outro lado, podem ser entendidos como habilidades naturais ou capacidades que Deus concede a todas as pessoas. Independentemente de sua fé, embora a palavra talento, no contexto bíblico como na parábola dos talentos em Mateus, capítulos 25, versículos 14 a 30, refira: se há uma unidade de dinheiro, ela é frequentemente interpretada como uma metáfora para as habilidades, recursos e oportunidades que Deus nos dá. Talentos podem incluir aptidões como música, escrita, organização, criatividade ou liderança, que podem ser usadas para o bem comum, mesmo fora de um contexto explicitamente espiritual. A distinção principal é que os dons espirituais são capacitações sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo aos crentes para propósitos espirituais específicos, enquanto os talentos são habilidades naturais que podem ser desenvolvidas e usadas tanto por crentes quanto por não crentes, mas que, no contexto cristão, devem ser dedicados a Deus. Os dons e talentos espirituais são presentes de Deus para os que o buscam. As Escrituras enfatizam que tanto dons quanto talentos são presentes de Deus e devem ser usados para cumprir seus propósitos. Em 1 Coríntios 12, versículo 7, lemos: a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Isso indica que os dons espirituais são destinados à edificação da igreja e ao serviço aos outros, nunca para autopromoção ou ganho pessoal. Da mesma forma, a parábola dos talentos em Mateus, capítulos 25, versículos 14 a 30, ensina que Deus confia recursos, ou seja, talento, a seus servos e espera que eles os utilizem de forma produtiva. O servo que enterrou seu talento foi repreendido, mostrando que negligenciar o que Deus nos deu é falhar em cumprir seu propósito. O versículo 16 de Mateus capítulo 5 reforça essa ideia. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nossas habilidades, sejam dons espirituais ou talentos naturais, devem refletir a glória de Deus e abençoar os outros. As consequências de negligenciar dons e talentos dados pelo Senhor. Quando dons ou talentos são negligenciados, eles não cumprem o propósito para o qual foram dados. A parábola dos talentos ilustra isso vividamente. O servo que escondeu seu talento foi chamado de inútil e sofreu consequências por sua inação. Mateus capítulos 25, versículos 26 a 30. No contexto dos dons espirituais, 1 Timóteo 4, versículo 14 exorta: não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Negligenciar esses dons pode resultar em uma igreja enfraquecida, pois cada crente é chamado a contribuir para o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, versículos 12 e 27, Além disso, esconder dons ou talentos pode ser motivado por medo, insegurança ou preguiça, o que vai contra o chamado de Deus para vivermos com ousadia e fidelidade, 2 Timóteo 1, versículos 6 e 7 nos lembra. Por isso te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A união de dons e talentos conduz a bênçãos.
Quando dons espirituais e talentos naturais são usados em harmonia, o impacto é poderoso. Um exemplo bíblico é Bezalel, descrito em Êxodo 31, versículos 1 a 5, que foi cheio do Espírito de Deus com sabedoria, entendimento e habilidade para realizar trabalhos artísticos no tabernáculo. Sua habilidade natural talento como artesão foi potencializada pelo Espírito Santo, um dom para cumprir um propósito divino. Isso mostra que Deus pode santificar nossos talentos naturais quando os colocamos a serviço de sua obra. Outro exemplo é o apóstolo Paulo, que usou seu talento natural de oratória e conhecimento das Escrituras, aliado ao dom de ensino e evangelismo, para alcançar multidões. Em Efésios 4, versículo 16, a Bíblia descreve o corpo de Cristo funcionando em harmonia, onde cada parte contribui com seus dons para o crescimento do todo, dele todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Quando usamos nossos dons e talentos em união, criamos algo maravilhoso que abençoa as pessoas ao nosso redor. Por exemplo, um músico talentoso que também possui o dom de ensino pode usar sua habilidade para liderar a adoração e ensinar verdades espirituais, impactando vidas de forma profunda. Façamos uma reflexão séria e profunda para aplicarmos em nossa vida para viver plenamente esse chamado. A Bíblia nos orienta a descobrir nossos dons e talentos. Ore e busque orientação de Deus para identificar como Ele o capacitou. 1 Coríntios 12, versículo 11, desenvolver-los com diligência, como em 2 Timóteo 1, versículo 6, devemos avivar nossos dons, desenvolvendo-os por meio do estudo, prática e serviço. Usá-los com amor e humildade. 1 Coríntios 13. Versículos 1 a 3 ensina que, sem amor, até os maiores dons perdem seu valor. Nossos talentos e dons devem ser exercidos com humildade, para a glória de Deus e o bem dos outros, colaborar com outros. A diversidade de dons e talentos na igreja é projetada para funcionar em unidade. Romanos 12, versículos 4 e 5. Trabalhar em conjunto amplifica o impacto. Agradeço por chegar até aqui. Compartilhe a mensagem e dê like. Deixe seu comentário. Se não for inscrito, por favor se inscreva. Dons e talentos são presentes de Deus, dados com o propósito de glorificá-lo e abençoar os outros. Negligenciá-los ou escondê-los é falhar em cumprir o chamado divino. Enquanto usá-los em harmonia, cria bênçãos abundantes para a igreja e o mundo. As Escrituras nos exortam a sermos mordomos fiéis do que nos foi confiado, utilizando cada habilidade e capacitação para edificar, encorajar e refletir o amor de Deus. Que possamos, como em Colossenses 3, versículos 23 e 24, fazer tudo de coração, como para o Senhor, sabendo que nossa recompensa vem dele. Até o próximo encontro. A luz do conhecimento lhe guie